Oh, glória a Deus. A todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a bênção de Deus esteja no teu coração e na tua vida. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Deus é bom, Deus é fiel e nos concede esta oportunidade de juntos estarmos na casa de Deus. Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Marcos, capítulo 12 e versículo 28. Livro de Marcos, capítulo 12, versículo 28. Estamos estudando a série Milagres de Cristo. Nesta sexta temporada, estamos estudando os últimos ensinamentos de Cristo. São os últimos ensinamentos que ele deu nos últimos dias antes de ser crucificado. Livro de Marcos, capítulo 12 e versículo 28. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Olha só. Aproximou-se dele uns escribas que os tinham ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. Com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma e de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Oramos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela bênção, muito obrigado pela graça que temos em podermos nos aproximar de Ti em espírito e em verdade. Que a tua alegria, que a tua bênção, que a tua graça venha crescer no nosso coração, venha crescer na nossa vida, venha nos fortalecer, venha nos renovar, venha nos aperfeiçoar. Pois em ti somos mais do que vencedores, em ti cremos, confiamos, ó Deus, pois para ti nada é impossível. Esteja conosco, nos fortalecendo, nos renovando, nos iluminando, pois damos glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glórias a Deus. Para que a gente consiga aqui se localizar um pouquinho, né? Ponha lá para mim, por favor, no livro de Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Isso. Esse texto que a gente acabou de ler aqui de Marcos, ele é um complemento de uma conversa que Cristo estava trazendo. Aqui Lucas traz o início desta conversa e ali Marcos ele transcreve o restante dela. Ali Lucas fala, olha ali, Lucas 10, 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pode passar. Ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondeu ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás.
Vemos então que nesta conversa que Cristo está tendo aqui com este escriba, se você acompanhar, nos outros episódios a gente estudou que anteriormente Cristo já tinha conversado com os saduceus, ele também já tinha conversado com fariseus e herodianos, e depois ainda vai estar conversando com judeus. Todas estas pessoas estavam vindo falar com ele a fim de causar alguma coisinha que Cristo viesse a falar, alguma coisinha que Cristo viesse falar para que pudessem o prender e entregar nas mãos do governador. Os anteriores nada conseguiram. Aí chega este escriba, este doutor da lei, para tentar fazer ele dizer alguma coisa que o viesse provocar a fim de ser condenado. Observe que no começo da conversa esse escriba vem e diz, põe ali no 25, por favor. Isso. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vemos que ao longo de todos os cerca de 3 anos que Cristo trabalhou e falou com os escribas, e falou com os escribas, e falou com todas essas gentes, muitas vezes Cristo foi extremamente duro com eles, ao ponto de chamá-los de raça de víboras. Porém, Cristo, ele tinha uma incrível capacidade de saber quando é momento e quando é hora, e não tratava todos do mesmo jeito. Ele sabia reconhecer em cada ser humano aquilo que cada um deles tinha de verdade. Este escriba, ele vem aqui conversar com Cristo, tentar provocá-lo, certamente induzido pelos seus muitos colegas, também doutores da lei e também escribas. Porém, este homem, por algum motivo, desperta em Cristo um desejo de com este fazer diferente. Como Cristo já estava agindo diferente nos outros episódios, conforme a gente viu. A gente observa, e pode voltar aqui, por favor, para Marcos 12, 28. Veja que então o escriba que tinha ouvido tudo aquilo que Cristo tinha falado, ele vem disputar, né? Sabendo que lhes tinha respondido bem e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aqui Cristo já tinha começado essa conversa anteriormente, aonde ele vem e diz, o que falta para mim herdar o reino dos céus? Quem sabe se fosse qualquer um de nós seres humanos, né, devido todo o histórico com os escribas, porque vocês vão tudo para o inferno. Cristo não. Cristo é diferente. Cada ser humano, ele conseguia lidar de uma forma diferente. A gente vê, por exemplo, na mulher que foi pega em adultério, todo mundo queria apedrejar. Cristo age diferente com ela. Cristo tinha a incrível capacidade de, na sua análise, conseguir ser muito detalhista e muito profundo. E neste homem, mesmo que o início da conversa foi provocativo, e Cristo sabia disso, olha que lindo transcorrer dela. Então nós vemos então que o homem se aproximou e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos, né? O que tu diz que é mais importante? Veja a resposta de Cristo, olha o 29. E Jesus respondeu, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Pode passar, por favor? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento.
Olha a especificação, como Cristo pega lá o primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas. Ele vai muito mais profundo. Amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Cristo aqui muito bem está conseguindo especificar. Muito bem ele está conseguindo detalhar este primeiro mandamento, que inclusive o escriba acha bonito, concorda com Cristo, e ele vem a repetir aqui em seguida, conforme Marcos transcreve, que lá Lucas também vem transcrever que o escriba disse aquilo. Que é justamente o que nós estamos vendo aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas. Perceba que quando Deus deixou os 10 mandamentos, cada um com características diferentes, e foi de grande importância ao longo de todo o Antigo Testamento, quando viemos para o Novo Testamento, o foco ficou em cima de 2, já que praticando esses 2, todos os outros 8 estavam embutidos nesses 2, como Cristo mesmo descreve em muitos momentos. Então, quando a gente cumpre esses 2 mandamentos, automaticamente estamos cumprindo todos os outros 8, por isso que os outros demais não são citados ao longo do Novo Testamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Qual é a importância que Deus tem na tua vida hoje, nesse momento? Qual é a importância? Qual é o valor que Deus tem na tua vida? Qual é o valor que Deus tem na tua casa? Qual é o valor que Deus tem no teu trabalho? Qual é o valor que Deus tem no teu dia a dia? Qual é o valor de Deus na tua vida? É importante a gente conseguir mensurar, porque amar a Deus quando tudo está bem e tranquilo é fácil. O problema é amar a Deus quando tudo está dando errado. O apóstolo Paulo ali em Romanos 8, um belíssimo texto, se você nunca leu Romanos 8, se eu não me engano é do 32 em diante, mais ou menos, aonde ele demonstra o verdadeiro amor que nós devemos ter por Deus. E que este amor será provado ao longo de toda a nossa vida, aonde ele diz: nem a fome, nem a miséria, nem a doença, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele propriamente podia fazer uma afirmação como essa, porque ele tinha enfrentado tudo isso no início do seu ministério, ele enfrentou muita dificuldade financeira, muito problema, as viagens eram extremamente longas e em cima de animais ou de navios. Vou pegar um navio, o navio afunda. Por cerca de 2 ou 3 vezes ele entrou num barco e os navios afundaram. Tu imagina que empolgação que devia ser de um discípulo quando Paulo dizia: vamos pegar um navio e vamos para tal lugar. A preocupação que já deveria ter. Poxa, já afundou algumas vezes. Até cobra picou Paulo. Depois de toda uma desgraça, conseguiram fazer um fogo para se esquentar. No meio da lenha tinha uma cobra para picar ele. Porém, nada disso afastava o prazer de Paulo de pregar, de anunciar, de evangelizar, de servir a Deus. Porque o amor que Paulo tinha por Deus era maior do que o amor que ele tinha nesta vida. Ele conseguiu aprender de fato a amar a Deus neste nível, ao ponto de, depois de um momento que ele estava preso injustamente, ele não ficou reclamando da vida, ele foi louvar e cantar para Deus. Num outro momento, ele toma uma tunda de chicote em praça pública
E depois ele diz o seguinte: se as lutas e dificuldades são deste tamanho, não poderão se comparar com as vitórias que ainda acontecerão sobre nós. Eu acredito que Paulo, por diversas vezes, foi arrebatado, porque o nível de conhecimento e a profundidade que ele tinha em cima disso, grande parte da forma de administrar uma igreja, do que pode, do que não pode, da forma, os dons espirituais, tudo foram trazidos através de ensinamentos que o apóstolo Paulo mesmo transcreveu. Só que o apóstolo Paulo tinha uma característica de cuidar muito a questão da exaltação. Ele não gostava de elogios, não gostava de reconhecimentos, ele fugia muito disso. Tanto é que os milagres que Deus fez através dele, a gente só ficou sabendo porque Lucas escreveu no livro de Atos, porque nos cerca de 13 livros que Paulo escreveu, nenhum deles relata um milagre sequer que Deus tenha feito por ele. O apóstolo Paulo pregava muito, evangelizava muito, mas nunca tendo como base os milagres que Deus fez através dele. Puramente conhecimento. Mas a gente observa que ele conseguiu amar a Deus sobre todas as coisas, porque ele realmente tinha Deus por prioridade. Muito foram os homens que se levantaram ao lado do apóstolo Paulo para pregar. Alguns continuaram firmes, como Timóteo, seu amado filho, e outros tantos. Alguns seguiram caminhos diferentes, né? Outros causaram grandes danos no evangelho naquele tempo, como um tal de Alexandre. A Bíblia não traz muito mais informações sobre isso, porque o apóstolo Paulo também não tinha como foco, né, apontar defeitos de quem quer que seja, mas adorava apontar os seus, como ali em Tiago 3. Em outros tempos nós éramos extraviados, nós fazíamos tudo errado, pecávamos, falhávamos em abundância, mas não por mérito nosso, mas pela transformação do Espírito Santo fomos restaurados. Lindo isso. Ele conseguia perceber e aprender com as coisas que o seu entorno ia acontecendo. A gente vê o apóstolo Pedro, que em alguns momentos teve grandes atos de fé, como caminhar sobre as águas, isso que ele estava tendo seus primeiros passos ainda, né? E conseguiu caminhar em cima da água, algo que eu acredito que nenhum de nós até agora experimentou isso, e ele conseguiu, porém ele ainda não era firme, ele ainda não era forte, quando o assunto era realmente a aplicação daquilo que tinha aprendido. Já comentei em outros momentos que ali em Gálatas o texto traz que cerca de 18 anos depois, Paulo tem que vir e chamar a atenção de Pedro, porque ele estava se desviando do caminho da verdade. Pedro realmente consegue acordar, consegue ter essa capacidade. Pedro era teimoso ao limite, porém ele conseguia reconhecer aquilo que realmente era de Deus e conseguia realmente se dobrar e ouvir, se propor a aprender. Ele se propunha a isso. Não é em vão que ele escreve ali as cartas de 1 Pedro, 2 Pedro, um belíssimo texto aonde a gente vê um homem completamente diferente daquele que estava ali em Atos, daquele que estava aqui nos 4 evangelhos. A gente observa que esses homens, ao longo da sua caminhada, eles tiveram momentos muito alegres, muito felizes, tiveram momentos difíceis, e isso faz parte da caminhada de todos nós. Todos nós vamos passar por isso, todos nós vamos enfrentar momentos bons, todos nós vamos enfrentar momentos difíceis. A questão é o que realmente nós temos dentro de nós. É se realmente o amor que nós temos por Deus é verdadeiro ou é apenas baseado naquilo que hoje nós temos ou naquilo que hoje nós somos. O Ministério Cristo ao Senhor já este ano completa
42 anos de fundação, já é algum tempo, né? E eu tive a graça de fazer parte de tudo isso praticamente desde o começo, né? E a gente, ao longo de todos esses, inclusive agora dia 12 tem a festa, né? Não podemos perder, todos são convidados. Lá de Canoas eu tenho um ônibus lotado, 44 pessoas, mais uma turma que vai vir de carro e outros que estão numa lista de espera para caso abrir lugar no ônibus possam vir. Do contrário, não há nada que eu possa fazer. A gente anuncia bastante tempo já, para já diz o povo, ó, corra que os lugares acabam. Todos os anos os lugares acabam e chega na hora, não sobra lugar, não adianta, né? Mas enfim, quem é para vir, com certeza vai estar aí, Deus sabe o que faz. Mas ao longo de toda estes 40 e poucos anos, eu pude ir aprendendo com pessoas que vão marcando a nossa história, né? Eu lembro, lá antigamente, eu acho que grande parte de vocês nem conheceu o pastor João Fonseca, né? Eu gostava de ver quando ele vinha fazer campanha, uma das últimas campanhas que eu lembro dele foi ali na nossa igreja antiga em Guaporé, a parte de louvor, de mensagem, eu não tenho muita recordação dele, a não ser um estudo bíblico que ele deu lá em Canoas, eu devia ser um piazinho, eu acho, naquela época, e ele comentou algumas coisas da Bíblia e eu nunca me esqueci. Mas não foi a área que mais me chamou dele. A área que mais me chamava atenção era a questão do louvor. Na parte de louvor, nossa, ele fazia umas campanhas assim com louvor fora do sério. Eu não sei se o Cid é daquele tempo. É? As campanhas que ele fazia na parte de louvor era fora do sério, era gostoso, era lindo. Ele cantava, trazia uns corinhos novos, e realmente era muito bom. Porém, todos nós temos defeitos. E assim como ele também, ao longo do tempo, foi apresentando os seus defeitos. E se deixou levar pelas situações e pelos problemas, né? Enfim, e acabou seguindo caminhos diferentes. Muitos anos depois eu me encontrei com ele, ele foi na nossa igreja lá na Guajuviras, né? Hoje em dia eu nem tive mais histórico dele, né? Depois veio tantas outras pessoas, o Paulinho, que escrevia lindos, lindos, né? Eu acho que todos aqui devem ter, em algum momento, comprado uma fita cassete do Paulinho, escutado seus muitos louvores, né? Até alguns anos atrás ele esteve ali na nossa igreja, até não faz muito tempo, ele esteve ali na nossa igreja da Matias, né? Que até tinha aquele hino que ele escreveu inspirado no trabalho do pai até, do pastor, né, que a gente não tinha toda a letra, e eu queria toda a letra para botar no rádio, e aí ele cedeu uma cópia para nós, ele tinha em CD com todos os... Isso, ele cedeu, ou seja, e também, e aí sei lá por que cargas d'água, quando chegou no ponto, ele seguiu o caminho dele, enfim, e a vida continua. Vimos tantas outras pessoas que me vêm na memória e passaram, foi muita gente, né? Eu não vou lembrar de todo mundo. Agora, muitas pessoas, por algum motivo, me marcou. A Terezinha de Mari aqui também, que tinha um dom de visão que eu achava linda. Eu devia ter naquele tempo uns 5, 6 aninhos. Eu gostava de ir lá na casa dela tomar café com ela, porque ela me contava aquilo que ela via e eu gostava de escutar. Eu lembro como se fosse hoje momentos eu sentado lá na frente da porta, ela nem tinha acordado ainda. Por algum motivo, naquele dia eu acordei cedo, levantei, fui na frente da porta dela esperar ela acordar para depois ela me contar como eram as coisas que ela via. Eu achava aquilo lindo, né? Imagina uma criança, né? E isso são coisas que marcou também depois, seguiu o seu caminho, né? Ou seja, o mundo dá tantas voltas. Tantas outras pessoas que foram ao longo desses 42 anos se desenvolvendo. Osmar Pedroso, a primeira vez que eu andei a cavalo foi lá num cavalo que ele tinha. Né? Nunca tinha andado a cavalo na vida e andei a cavalo naquela vez também. Né? Ele tinha no fundo também um fogão de chão, fazia aquele café campeiro. Né? Não cheguei a tomar aquele dia, mas enfim, mas eram momentos bons. E assim, ao longo de todos estes anos, a gente vai conhecendo tantas pessoas. Algumas que marcam a nossa história, outras que eu nem lembro. Outro que me marcou também era o Rubens. Não sei se, acho que é antes do Cid, eu acho.
Ah, é? O Rubens e a Ruth? É, é. O que me marcou nele foi uma vez eu criança, ele cantando. Ah, sim. Ah, desse dia eu lembro também. É, desse dia eu lembro porque eu estava levando acho que uma cadeira na cabeça até lá, né. E o Rubens, o que me lembra de criança é que ele tinha dom de cantar em línguas. Só que por ele o anjo cantava diferente, porque por ele, algo que eu nunca mais vi, fazia uma espécie de back, como uma segunda voz. Então todos os demais que estavam cantando em línguas estavam cantando e ele entrava cantando com uma voz muito mais forte, numa forma diferente. Foi outra pessoa que me marcou ao longo de todos esses anos. E aí nós poderíamos, nossa, foram tantas pessoas que a gente foi conhecendo, com tantas qualidades. E o que eu quero chamar a atenção é que o evangelho de Deus continuou. Cada uma delas marcaram a nossa história, marcam a nossa vida, né? Seja pela tia Gladys, pelo dom de profecia que tinha, eu achava lindo, né? Na época, até quando ela cantava, e a mãe, que tinham as vozes fortes naquele tempo, a gente gostava de ouvir, né? Eles cantando. Ou seja, isso tudo foi construindo, pouquinho a pouquinho, aquilo que a gente foi aprendendo e aprendendo a admirar, aprendendo a recomeçar, aprendendo a entender. E tudo isso foi trabalhando para que pudéssemos entender isso aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, porque quando eu lembro de cada um deles, eu não lembro das coisas ruins, quem sabe que tenham feito, não sei, que Deus o julgue ou saiba, né? Agora eu lembro e vou lembrar até lá eu completar os meus 150 anos, se Deus quiser, e aí dá no pé, né? Porque foram momentos especiais que uma criança que não entendia muita coisa via aquelas coisas acontecerem e achava lindo aquilo, cada um dos louvores, desde o Jorge, que era um jovem que era surdo, e uma vez ele estava aqui na nossa casa em Bento Gonçalves, e a mãe ligou a torneira devido à pressão, ela fazia barulho, né? E ele na hora ouviu e fazia sinal que ele tinha escutado, né, o barulho da torneira, e ele era surdo, né? Nunca ouviu. Até um tempinho depois, Deus perguntou para a mãe deles, a chata, né? Tem outra história bonita dela também, aonde Deus perguntou para ela se ela queria que Deus curasse os dois filhos dela que era doente. Porém, se ele o fizesse, nenhum deles iria se converter, nenhum deles ia se voltar para Deus. Da forma que eles estavam, eles estariam salvos. E naquela época, ela decidiu então, deixa eles assim. Coragem de uma mãe, né? Coragem de uma mãe, confiança, né? Eu lembro de uma situação que aqui em uma campanha que faltou pão no café, e uma vez eu estava contando isso lá, eu lembrava por cima, porque eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos naquela época, eu tinha cerca de 10 anos quando a gente foi para Guaporé, 10, 11 anos, foi bem antes disso, e eu lembro dessa história do pão, as irmãs cortando, picando e botando no prato, e o pão se multiplicava na mão delas, e aí no culto até a chata levantou a mão e disse, eu era uma das irmãs. Eu sou testemunha, eu estava lá. Ou seja, e a gente foi vendo cada um desses milagres, cada um destes acontecimentos, cada uma destas histórias, todas essas pessoas que foram marcando tempo, marcando época e nos ensinando, ou pelo menos ensinando para mim, fica firme com Deus. Nem tudo vai ser da forma que a gente gostaria, mas vai ser da forma que a gente precisa. Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso coração, e eu já falei muitas vezes, se eu vou pegar toda a história da minha vida e vou botar numa balança tudo que deu errado, tudo que deu certo tem bem pouca coisa, que deu errado quase tudo.
Mas o que realmente importa é, nada disso que deu errado conseguiu me desanimar em pregar o evangelho. Nenhuma destas coisas que deram erradas, e foram muitas, né? Tem um ministério de ser pregador, tem ataque aos 5 anos e fica gago. É para começar bem. E daí foi só piorando. Né? E se Deus quiser, até o fim da vida ainda vai piorar muito. Né? Pelo que Deus fala do futuro dos homens na terra. Mas a questão não é aqui na terra, porque Paulo, quando você lê, é desgraça na vida do cara do começo ao fim. Quando você estuda Jeremias, jovem, profeta, que as pessoas reconheciam, passou poucas e boas na vida. Agora, tinha um contato forte com Deus. Tinha um relacionamento com Deus. E o que eu quero chamar a tua atenção hoje, qual é o teu relacionamento com Deus? Se é que você tem um relacionamento com Deus. Que motivo você tem para estar aqui na igreja hoje? O teu coração está alegre ou está triste por problemas que você enfrentou? Como é que está o teu coração? Como é que está o teu pensamento? Quando você olha para trás, quando você olha para o passado e você olha para o presente, como é que você se sente? Se sente empolgado em fazer cada vez mais por Deus? Se sente empolgado em se aproximar mais de Deus? Ou está querendo desanimar e, quem sabe, até cair da fé? Graças a Deus, eu já enfrentei muito problema na vida, em todas as áreas, tudo deu errado que pudesse se imaginar. Agora, com relação àquilo que eu queria fazer para Deus, nada conseguiu impedir que isso me afastasse disso, ou que eu perdesse o prazer de estar na igreja, o prazer de pregar a palavra de Deus. Acredito que em bem pouco tempo já terei pregado todo o Novo Testamento, exceto o livro de Apocalipse, que é um livro que eu não entro, mas o restante todo, versículo por versículo, era uma meta que eu tinha. Eu quero poder pregar todo ele, entender todo ele e ajudar muitas outras pessoas a fazerem isso. E ao longo de toda esta caminhada, muita coisa deu errado, muito problema se abateu. Agora, nenhum deles me fez desanimar e desistir dos propósitos que eu tinha e ainda tenho, das coisas que ainda sonho, das coisas que ainda quero. Por quê? Que motivo eu tenho para continuar? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro foco. Porque se eu conseguir fazer isso, Cristo em seguida ele vai dizer: se eu conseguir fazer isso, eu estou muito perto da minha salvação. E tudo isso passa. As dezenas de vezes que vi Deus usando cada uma dessas pessoas foi magnífico. Muitas dessas profecias eu estou conseguindo recuperar ali na série Profecias. Alguma coisinha eu já consegui ali colocar para que as pessoas que nunca viram profecia de verdade possam ver aquilo que estava sendo dito e depois aquilo se cumprindo. Essa semana mesmo, uma irmã estava contando um testemunho de uma profecia que Deus usou 2 profetas para falar com ela há cerca de 1 ano atrás, numa campanha que a gente fez lá. E Deus disse para ela, usando esses profetas, aquilo que ela precisava mudar entre ela e o esposo dela, a forma como eles viviam em casa. Essa semana ela estava me contando: bispo, não foi fácil, foi muito difícil. Porém, a gente conseguiu. E todas as promessas que Deus fez para nós naquele dia, hoje está se cumprindo. Então a gente vê que Deus está aí vivo, forte, fazendo a diferença. Nós vimos que no entorno de Cristo, muitos discípulos, como esses que aqui citei o nome de uma pequena quantidade. Muitos desses discípulos, em algum momento, seguiram caminhadas diferentes. Como a gente vê ali na Santa Ceia, João 6,53, tu fala da ceia, e um pouquinho à frente ali você vê
é o texto escrevendo que muitos desses discípulos não continuaram andando com Cristo. Alguns por terem outros ministérios, enfim, né? Muitos são os motivos. Agora, nada nos impediu de chegar até aqui, animados, felizes, pregando a palavra de Deus, anunciando amanhã de manhã, querendo Deus, estaremos aqui com o estudo bíblico, né? Estamos estudando o Antigo Testamento, é outra meta que eu tenho, de pregar também todo o Antigo Testamento, né? E a gente conseguir, a cada dia que passa, cada problema e dificuldade que vai acontecendo na minha vida, eu continuo dizendo: nada me separa do amor de Deus. Porque daqui 1000 anos eu não sei aonde cada uma dessas pessoas vão estar, onde cada um de vocês vão estar. Agora eu quero estar no lugar que Deus preparou para mim. E o único que pode impedir que isso aconteça sou eu mesmo. Eu escolher, quem sabe, hoje desistir e desanimar. Eu decidir continuar. Eu decidir continuar. Eu decidir, não, eu quero servir a Deus. Não, eu quero parar por aqui. Uma vez um jovem disse isso. Ele cantava com nós o grupo de jovens e ele decidiu que não queria mais. Algum tempo depois, soube da notícia que ele tinha morrido num acidente de moto. E a questão é, onde está a alma dele hoje? A minha está aqui, pregando a palavra de Deus. Escolhas que a gente vai fazendo. E é importante que eu e você venhamos estarmos animados, felizes como o apóstolo Paulo, levando 3 séries de 39 chicotadas, porque se ele levasse 40, ele não podia ser chicoteado mais. A lei botava esse limite. Então, os seus inimigos, ou os crentes da época, lhe davam 39. Parava para depois poder dar mais 39. E assim foi ao longo da vida dele. Porém, tu não vê Paulo desanimado, triste, querendo parar. Não, nada me separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Um homem que conseguia não apenas ser um crente forte para nunca parar e desanimar. Um crente que conseguia se propor a fazer aquilo que Deus queria através da sua vida. Seja feita a vontade de Deus. Mas um homem que conseguiu conhecer o futuro e não se desanimar ou entristecer por causa disso. Ao ele, em uma das suas cartas, ele enviar à igreja e dizer: eu não vos verei mais. A minha hora é chegada. Mas o importante é, acabei a carreira. Cumpri com o meu ministério com Deus. E principalmente, guardei a fé. Continuava animado, feliz, alegre para fazer, mas que fosse de acordo com a Deus queria que eu fizesse. É lindo poder ouvir isso de um homem que foi preso tantas vezes, que foi humilhado tantas vezes, que apanhou tantas vezes, que foi perseguido tantas vezes, que passou por tanto problema e tanta luta, simplesmente porque escolheu: quero pregar o evangelho. Porque enquanto ele não era pregador, ele comia do bem e do melhor e tinha toda a autoridade que a terra podia lhe dar. No momento que ele escolheu pregar a verdade, ele sofreu todas as humilhações, problemas e lutas que a terra podia oferecer. Uma mudança tão drástica na vida de um ser humano, e ele ter um psicológico, uma mente, um coração tão forte a não desanimar, a não se esquecer. Cristo falou comigo. A não se esquecer, a não parar, a não desanimar e ainda não influenciar de forma negativa, porque tu não via palavras negativas saindo do apóstolo Paulo.
Não, ele estava apanhando, sendo humilhado e incentivando os outros a continuarem firmes com fortes, firmes com Deus. Honesto? Muito. Enfrentou grandes lutas? Foi, grandes, mas perseverou, porque o amor que ele tinha por Deus era maior e mais importante. Qual é o teu amor por Deus hoje? Ou será que você ama realmente a Deus? Ou ama muito mais aquilo que está à sua volta? Uma vez eu escutei, melhor dizendo, um arcanjo falando que o diabo muitas vezes coloca demônios à nossa volta para contar até quantas respirações a gente dá, para ele saber em que momentos você está mais fácil de enganar ou em que momentos você está mais forte. E a gente observa que o segundo mandamento, passa ali, por favor. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então observa que a Bíblia aqui, ela completa dizendo: ame ao teu irmão. Defeito nós temos? Muito, sem dúvida alguma. Tantas coisas vão acontecer? Vão. Tudo vai acontecer da forma que eu sonhei? Não. Tomara que você consiga fazer isso. Comigo foi um pouquinho diferente. Tudo que eu não sonhei aconteceu. Tudo que eu sonhei não se cumpriu e não aconteceu. O importante é que aquilo que eu sonhei com relação a pregar a palavra de Deus tem acontecido. Estamos conseguindo cada vez mais alcançar pessoas até de fora do país, até pessoas distantes, pessoas que estão conseguindo ouvir as séries. Essa semana eu recebi diversas mensagens de uma pessoa que está ouvindo a série Milagres de Cristo no Spotify, e ela me mandou várias mensagens dizendo: lindo este ensinamento, eu vou aplicar na minha vida. E ela está escutando todos eles e procurando aprender. Como é lindo isso! Como é lindo você poder olhar para trás e não ter um monte de coisa boa para contar e vitória, porque ser fiel a Deus cheio de vitória é muito fácil. É você olhar para trás e ver que muita coisa deu errada, porém nenhuma delas conseguiu te derrubar, nenhuma delas te desanimou, nenhuma delas te fez parar no caminho, nenhuma delas quis fazer você largar a oportunidade que Deus te concedeu. Muito pelo contrário, Deus é mais importante do que qualquer coisa nesta vida, porque passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode continuar ali, por favor? Veja, muito bem, mestre, em verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele. Este homem que chegou aqui diante de Cristo com um coração retorcido, com um coração induzido, com um coração completamente diferente daquilo que Cristo esperava receber. Este homem escutou a Cristo e viu Cristo transmitir em textos que ele conhecia a decor: amarás a Deus sobre todas as coisas. Ele conhecia a decor isso. Cristo vem e transmite esse mesmo texto de uma forma tão linda, tão bela, que mudou a forma dele de pensar. Muito bem, mestre, com verdade dissestes: há só um Deus e não há outro além dele. A vontade de Deus deve ser plena na minha vida. E olha o restante. Passa, por favor. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Amados, esta afirmação aqui, ela é simplesmente incrível, vindo de um escriba, um doutor da lei que
como seus companheiros queriam pregar Jesus na cruz porque ele não guardava o sábado e não respeitava os princípios que a lei previa. E ele aqui vem e descreve isso. Tudo aquilo que tu falou é muito mais importante do que tudo aquilo que eu até hoje aprendi e acreditava. Ele consegue perceber todas as minhas crenças, todas as minhas certezas, todas as minhas convicções. Agora eu percebi, elas não são importantes. Deus é mais importante que tudo isso. Ele consegue realmente cair em si. Não são os outros escribas que vão me salvar. Não é a lei e os seus comportamentos e a sua forma de pensar que vai me salvar. Deus é mais importante do que tudo isso. Lindo vindo isso de um escriba. Lindo esta parte. Passa, por favor, e olha o resultado. E Jesus, vendo que havia respondido, sabiamente disse-lhes: não estás longe do reino de Deus. Veja que com esta forma de falar, um homem que chegou ali para tentar acusar Jesus, por ele ouvir esses ensinamentos, guardar no seu coração e perceber, eu tenho que seguir um caminho diferente. Eu tenho que ficar firme. Eu tenho que viver esta verdade. Quando ele percebeu isso, ele guarda em si e Jesus diz aquilo que nós estamos querendo ouvir um dia. Não estás longe do reino de Deus. E veja que em tempos antes, Cristo havia dizendo, e naquele dia muitos me dirão, profetizamos em teu nome, curamos enfermos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E eu vos direi, não vos conheço. Crentes que aparentemente eram fiéis, não serão reconhecidos por Cristo. Um escriba que chegou aqui para querer acusar e prender Jesus, escuta, não estás longe do reino de Deus. Que direção o teu coração está tomando hoje? Que direção o teu coração está seguindo hoje? Você de casa, quem sabe, está assistindo este episódio. Como é que está o teu coração com Deus? Como é que está o teu pensamento com Deus? Como é que está o teu relacionamento com Deus? O que é mais importante? As dificuldades que você está vivendo hoje? Ou o amor que você tem por Deus? Como eu disse, tudo que eu podia imaginar na minha vida, tudo deu errado. Agora, o amor que desde criança eu fui vendo pedacinho em pedacinho, em cada uma das pessoas que foram passando ao longo da minha história. E isso ficou guardado em mim. E isso permanece até hoje. E é isso que deve permanecer no teu coração e na tua vida. Tudo nesta terra vai passar, seja bom, seja ruim. O importante é que ao final dessa caminhada, a gente alcance a vida eterna. Esse é o maior tesouro que a gente pode alcançar e receber. Jesus te ama, porém nós temos o direito de escolher ser um discípulo que resolveu se afastar de Jesus ou ser um escriba que reconhece que Jesus estava certo. Quem é você? Onde, ou para onde, melhor dizendo, o teu coração está te levando hoje? Ouça a palavra de Deus. Tenha controle das tuas emoções. Ferramentas tão essenciais na vida do ser humano, porém que muitas vezes têm mais o levado ao tormento do que à salvação. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Você de casa, se está enfrentando um momento difícil, está pensando em parar, desanimar, não faça esta loucura. Esta vida vai passar, tudo vai ficar para trás. E o que você terá para receber depois que sair desta terra? A família não vai junto, os amigos não vão junto, os amores, os filhos não vão junto. Será você e Deus.
Não joga fora a oportunidade que Deus te deu. Palmas para o Senhor Jesus. Toca a palavra ao bispo José.